Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 15 de maio de 2019. Hoje é quarta-feira. E a nossa mensagem ela está em Salmos 90, versículo 10. Diz assim: Os dias da nossa vida chegam a 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o orgulho deles é canseira e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Aqui o texto está falando de geração, o tempo de vida do homem na terra. Geração. O que é uma geração? A geração é o tempo de vida do homem na terra. Lá no Antigo Testamento, mais atrás, lá os homens viviam muito tempo, né? Mas aí, por causa do pecado, a vida foi reduzindo. E a última menção de redução que nós encontramos é esta aqui, de Salmo 90, versículo 10. Então hoje, se o homem vive 70 anos, ele cumpriu a sua missão. O dia da nossa vida chega a 70 anos. Se você viveu 70 anos e você já passou dos 70, então você já está no lucro, porque o dia da nossa vida chega a 70 anos, e se alguns pela sua robustez chega a 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vão voando. Então o tempo de vida do homem hoje é de 70 a 80 anos. De 70 a 80. Tem uns que tem sorte, que passa de 80, vai até quase 100, devido ao sistema de alimentação. Tem pessoas que alimentam, as pessoas que alimentam com alimento saudável, é lógico que elas vão viver mais tempos do que as pessoas que vivem comendo esses alimentos industrializados. Por exemplo, as pessoas que moram na roça, né, nas fazendas, que comem as comidas mais orgânicas, têm condições de viver mais. Mas a determinação de Deus aqui é que o homem viveria 70 anos na terra, ou 70 dias, é a mesma coisa para Deus. Ezequiel 4:6 e Número 14:34 fala sobre isso. E alguns chegam a 80. Então, meus irmãos, baseado nesse texto do Salmo 90:10, nós podemos fazer uma aplicação em Mateus capítulo 24 e Lucas 21. Eu vou ler o texto de Lucas 21, mas os irmãos também podem estudar Mateus 24:32 sobre a parábola da figueira, né? A figueira nós sabemos que é um símbolo da nação de Israel. Mateus capítulo 24, 32, o próprio Jesus manda aprender sobre a parábola da figueira. O próprio Jesus manda nós estudarmos sobre a parábola da figueira. Então a pessoa precisa de estudar, a pessoa precisa de aprender a parábola da figueira. Quem não entende de Israel, quem não entende de lei de primícia, as culturas de Israel, o casamento judaico, jamais irá entender o tempo que nós estamos vivendo e jamais vai entender escatologia bíblica. Esse é o erro de muita gente que segue essa doutrina da teologia da substituição, que coloca a igreja no lugar de Israel. Os pós-tribulacionistas fazem isso, né? Colocam a igreja no lugar de Israel. Então, nós temos que entender o que está escrito para Israel e o que está escrito para a igreja. Nós temos que saber dividir a palavra. É o que o doutor Meno Cálice já ensina. Meno Cálice, judeu messiânico da chamada da meia-noite. Nós temos que aprender a dividir a palavra. O que foi escrito para Israel, o que foi escrito para a igreja. Então Jesus, ele manda aprender sobre a parábola da figueira, versículo 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. A figueira é Israel. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabei que está próximo o verão. Então a figueira, ela brotou. Israel é a figueira. Israel brotou em um dia na ONU, em cumprimento a Isaías 66, versículo 8.
No dia 29 de novembro de 1947, Israel brotou na ONU. Foi criado em um dia o Estado de Israel com o voto do brasileiro Oswaldo Aranha. Então, no dia 14 de maio de 1948, então houve-se a independência de Israel. Israel era colônia britânica, então depois os britânicos saíram e Israel tornou-se independente. 14 de maio de 48. Então tem essas duas datas, 29 de novembro de 47, 14 de maio de 48. Então a partir dessas datas nós temos que contar o tempo de uma geração, que é 70 a 80 anos. Vai até 80, a geração vai até 80. Então Jesus diz assim, ó, igualmente quando vir todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Igualmente quando vir de todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Que coisas? Quando virdes a figueira brotar. É isso que Jesus está ensinando aqui. Quando vocês verem a figueira brotar, sabei que está próximo à implantação do reino de Deus. No livro de Lucas, fala mais claro ainda. Depois eu vou ler Lucas também para vocês. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Que geração é essa que Jesus está falando? Jesus está falando de um tempo, de uma geração. Que geração? Ele está falando de uma geração que brotou em 47 e 48. E baseado no Salmo de 90, versículo 10, uma geração é de 70 a 80 anos. Então, tudo isso se fecha no ano 2028, meus irmãos. 2028. Então você precisa de estudar a época em que Jesus vai voltar. Ninguém aqui está falando do dia e nem da hora que Jesus vai voltar. Nós não sabemos, porque é iminente. Se é iminente, a gente não sabe. O arrebatamento é iminente. A segunda vinda não é iminente. A segunda vinda, ela só pode acontecer 2.520 dias após a aliança de Daniel 9, versículo 27. Então tem essa diferença. As pessoas não conseguem fazer essa divisão. Elas não sabem dividir essa palavra. Arrebatamento iminente é uma coisa. E segunda vinda em Jerusalém não é iminente. Então, meus irmãos, 1948 você joga mais 80 anos, que é quando fecha a geração. Então nós estamos vivendo nesses últimos dias para fechar essa geração. A igreja ela será arrebatada 7 anos antes da segunda vinda em Jerusalém. Então a palavra que é usada aqui, ó, em verdade vos digo, não passará esta geração. A palavra aqui é geneia. Geneia vem do grego geneia, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Geneia quer dizer geração que está vivendo atualmente. Não se trata da geração da época de Jesus, como muita gente interpreta assim. Porque nenhuma dessas coisas aqui do capítulo 24 de Mateus aconteceu naquela época. O que aconteceu lá foi só a destruição do templo, né, no ano 70. Mas a figueira não brotou ali, pelo contrário, a figueira foi cortada ali, né? Então, se você ler todo o contexto do capítulo 24 de Mateus, onde fala da abominação da desolação, isso aqui já é para a segunda vinda, é no meio da tribulação, né? Isso aí é na grande tribulação, quando o anticristo quebra a aliança de Daniel 9:27. Então, meus irmãos, então Jesus está falando de uma geração futura. Ele está falando de uma geração que brotou em 47 e 48. E essa geração de 47 e 48, a partir da data 47 e 48, conta-se 80 anos, que é o tempo em que Jesus vai voltar em Jerusalém. Mas antes dele voltar em Jerusalém, tem que acontecer o arrebatamento da igreja, bem no início dos 7 anos finais, tem que acontecer a ascensão do anticristo e a grande tribulação. Então, no texto de Lucas, vou deixar aqui para vocês ainda do texto de Lucas, capítulo 21, diz assim, 21, 29. E disse-lhes uma parábola, olhai para a figueira e para todas as árvores. Então, nós temos que olhar para Israel, o que acontece em Israel e em torno de Israel. Os acontecimentos do Oriente Médio. Israel é o ponteiro no relógio mundial de Deus. Então, nós temos que olhar para Israel.
Nós temos que olhar para a figueira, Israel, e para as árvores, a Europa. Os países da Europa ali, porque dali que vai surgir o anticristo. Hitler, ele é um tipo do anticristo. Hitler saiu da Europa, ele era austríaco, se alistou no exército alemão e perseguiu os judeus durante 7 anos, de 38 até 45. Da mesma forma vai acontecer. Os judeus vão ser perseguidos durante 7 anos da grande tribulação. Hitler perseguiu os judeus de 38 a 45, meus irmãos. Então ele é um protótipo do anticristo. Então Jesus fala aqui, ó, Lucas 21, 30 agora. Quando já tem arrebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes, aconselhar essas coisas. Que coisa? O brotar da figueira. Quando a figueira brotou? 47, 48. 29 de novembro de 47, 14 de maio de 48. Tem essas duas datas. Então, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Ele está falando da implantação do reino teocrático. Então, um dos motivos de Israel ter brotado em 47 e 48 é para que Jesus volte em Jerusalém e implante o reino. Por isso que os judeus voltou. Porque é preciso ter o povo judeu na terra. É preciso ter Jerusalém. É preciso ter o templo construído para que Jesus volte. Então, sabei que o reino de Deus está perto. Ou seja, o reino teocrático, a implantação do milênio. Em verdade vos digo que não passará esta geração, que é a mesma coisa, geneia, geração que está vivendo atualmente. Que geração? É a geração de 70 a 80 anos que brotou em 47, 48. Quando que é o prazo limite? 80 anos, que vai dar exatamente, se você partir de 47, dá 2027. Se você partir de 48, dá 2028. Então Jesus disse assim, passarás o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então, meus irmãos, o que nós temos que fazer? Ficar atento. Simples assim, ficar atento, viver uma vida de santidade, uma vida de arrependimento na presença do Senhor, porque o arrebatamento está iminente. Agora, os pastores que não entendem isso, que não conseguem entender, que não estão ensinando isso nas igrejas, precisam passar isso para os seus membros. Pega esse áudio aí, meu irmão, e compartilha esse áudio, porque você vai entender o tempo que nós estamos vivendo. Nós somos a geração do arrebatamento, isso é fato. Somos a geração do arrebatamento da igreja. Isso é fato incontestável. Amém, meus irmãos? Esta geração, uma parte dela vai ver o arrebatamento da igreja, a outra parte vai ficar na grande tribulação, vai ver o anticristo, a ascensão do anticristo, a grande tribulação e a segunda vinda em Jerusalém. Isso é fato. Não passará esta geração. Que geração? A geração que brotou em 47, 48. Quanto tempo que é uma geração? 80 anos, conforme o Salmo 90, versículo 10. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Graça e paz.